Salve meu povo, tudo certo? Bem-vindo ao canal Saúde do Bodybuilder, canal que eu tento passar um pouquinho da visão médica a respeito do fisiculturismo, beleza? Vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre hipertensão. Será que hipertensão e musculação combinam? Se eu tiver pressão alta, eu posso manter meus treinos? Será que eu tenho que cessar meus treinos, interromper? Vamos lá, vamos contextualizar primeiro. Hipertensão arterial é quando você não consegue manter a sua pressão sistólica menor que 140 ou diastólica menor que 90, beleza? A gente tem algumas diretrizes que colocam esse valor um pouquinho mais abaixo, já são um pouquinho mais rigorosos, mas enfim, vamos manter esses valores aqui como base pra gente. Se você não conseguir manter esses valores abaixo do que eu falei, você é considerado um paciente hipertenso, né? Mas normalmente o pessoal, até os médicos mesmo, eles recomendam fazer atividade aeróbica para baixar essa pressão. Então, recomendado de 30 minutos de aeróbico, 5 a 7 dias por semana, e isso realmente tem um impacto muito positivo na pressão arterial. Pode reduzir até 7 minutos de mercúrio na pressão sistólica e 5 minutos de mercúrio na pressão diastólica, né? A gente já viu estudos que trazem resultado, trazem esse tipo de resultado, né? E é um resultado muito expressivo, né? Tem alguns medicamentos que trazem até um resultado comparado, ou seja, você está reduzindo sua pressão, tendo uma ação equivalente a um medicamento, só que apenas com exercício físico, né? Por isso que a gente fala que o exercício é o melhor remédio. Mas vamos lá. Vamos respondendo logo direto ao ponto. A musculação é segura para os hipertensos? A resposta curta que eu posso dar é que sim, só que ela tem que ser feita do jeito certo, tá? Muitas pessoas acreditam que a musculação pode ser perigosa para hipertensos, né? Porque o exercício resistido ele vai aumentar a pressão durante a execução do movimento, só que isso aí a gente sabe que é uma questão fisiológica. A pressão tem que subir durante o exercício para que a gente não caia duro no chão. Só que o que as diretrizes médicas mostram é que quando bem ajustada, a musculação ela pode ser uma ferramenta muito eficaz para controlar a pressão, né? E alguns estudos até falam que elas podem ser tão boas quanto os exercícios aeróbicos. Só que a gente tem que seguir, pelo menos o que eles recomendam é que a gente siga alguns critérios para conseguir atingir o suprassumo do controle pressórico, né? Através da musculação. O primeiro é priorizar cargas moderadas, sabe? 50% a 70% da carga máxima. Já não é um treino com volume muito baixo, né? Tá surgindo uma nova onda aí, né? A galera treinando com volume mais baixo, né? 6 repetições, 5 repetições, que é um treino extremamente eficiente para hipertrofia. Só que a gente também não precisa esquecer que na história toda do bodybuilding, todo mundo treinou com volume alto ou volume moderado e todo mundo cresceu igual. Então esse é um treino que dá pra gente fazer, dá pra gente encaixar, beleza? E com isso, né, outra recomendação é trabalhar com 12 a 15 repetições por série, né, segue mais ou menos a mesma linha, né? Com isso, a gente também vai para a próxima opção, que é evitar carga muito pesada. Evitar trabalhar com 80% de RM, com pouca repetição. Galera, isso significa que uma pessoa que está treinando com volume baixo, né, carga alta, vai ter hipertensão só porque está treinando dessa forma? Não, não significa isso. Significa que está errado treinando dessa forma? Não. Só significa a recomendação daquele paciente ter uma pressão mais descontrolada para ele tentar evitar treinar sempre dessa forma. Porque tem outras formas que promovem adaptações fisiológicas que favorecem diminuir a pressão. Entendeu? É simplesmente isso. Não é considerando nenhum tipo de treino. E por último, é priorizar aquele treino mais dinâmico e fluido, sabe? Aquele treino que você consegue ter mais atividade cardiovascular, transpira mais, cansa mais. Esse tipo de treino vai exercer uma atividade cardíaca melhor e pode auxiliar aí a diminuir a pressão ao longo do tempo, tá? Mas quando a musculação pode ser perigosa? Tá, primeiro ponto. Quando a sua pressão de repouso estiver maior que 16/10, né, 160 por 100, aí sim, você tem que suspender qualquer tipo de treinamento que você esteja fazendo, principalmente o envolvendo peso, né? Além disso, tem alguns grupos assim, de hipertenso que precisam de acompanhamento ainda mais rigoroso, né? Então, se você tá dentro desses critérios que eu vou falar agora, você é um cara que precisa estar mais perto do seu médico. Primeiramente, é o cara que já tem lesão em órgão alto. O que significa isso? Pessoal, quando a pressão está alta, ela exerce uma força, né, tão forte nos vasos que tem alguns lugares que são mais sensíveis a essa pressão, a essa força. Ou seja, tem alguns lugares que vai sofrer lesão ao longo do tempo. Por exemplo, retina, rim, coração, ou seja, se o paciente está tendo uma pressão tão alta que já está gerando dano a esses lugares, isso significa que já está em um estado mais preocupante, ele tem que fazer um acompanhamento mais rigoroso, porque ele precisa de um controle mais rigoroso, beleza? Outro paciente que precisa de ficar mais pertinho do médico é aquele cara que tem uma resposta exagerada ao esforço, sabe? Então é o cara que quando começa a fazer musculação, quando começa a fazer puxar muito ferro, a pressão dele sobe demais, lá para 200 minutos de mercúrio, 210. Aí esse cara também vai precisar de acompanhamento mais perto, porque uma pressão chegando nesses valores vai gerar sintoma e vai gerar consequências negativas aí para a saúde dele a longo prazo, né? E por último é quem tem a pressão mal controlada e não faz uso de nenhum medicamento e também não vai seguir nenhuma mudança de vida. O cara não está tentando sair do lugar, não está tentando consertar essa pressão e a pressão está lá no alto. Esses caras precisam ficar cada vez mais perto do médico, beleza? Mas como que essa musculação vai ajudar a controlar a pressão? Por que eu tenho que indicar que o paciente que tem uma hipertensão, ele faça a musculação? Porque primeiro, ela melhora a função vascular. Nossos vasos vão ficando cada vez mais rígidos ao longo do tempo.
isso é normal. Só que se você tem maus hábitos de vida, tabagista, enfim, come comida gordurosa, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, você começa cada vez mais endurecer, vamos dizer assim, os seus vasos. Isso vai demandar uma força muito maior do coração para distribuir sangue ao longo do corpo e isso vai aumentar a pressão, beleza? Segundo ponto, como a musculação vai ajudar a gente a diminuir a pressão, é que ela consegue aumentar a nossa sensibilidade à insulina. É que, aumentando a sensibilidade à insulina, a gente vai levar o paciente no caminho contrário da síndrome metabólica, que é um fator aí extremamente contribuinte para aumento de pressão. Né? Que, na verdade, na sua cerne, sua etiologia está a pressão alta, né? E o terceiro ponto é diminuir a atividade do sistema nervoso simpático, que é a atividade ali que vai controlar frequência cardíaca, pressão, enfim. Ele controla ali o parâmetro do nosso coração, que vai estar influenciando diretamente na pressão arterial. E o último ponto obviamente, que ele vai favorecer a redução de gordura, né? Redução de gordura corporal, redução de peso, e o peso está diretamente ligado à hipertensão. Tanto que um paciente que tem gordura no corpo, um cara de 140 kg de gordura e um cara de 140 kg de músculo, ambos podem ter hipertensão por conta do peso, não importa se é músculo ou gordura. O cara que tem 140 kg de músculo ele vai demandar muito mais atividade do coração dele, porque ele tem que irrigar de sangue todo esse músculo, né? A gordura não precisa de irrigação ali frequente para se manter viva, ela só fica ali guardadinha e pronto. O cara que tem 140 kg de músculo, ele precisa oxigenar todo esse músculo, ou seja, o coração precisa trabalhar para oxigenar todo esse músculo. Tudo bem, povo? Basicamente é isso aí. Então, se você tem hipertensão, consulte o médico, tenta fazer o tratamento, não pare de treinar, continue mantendo o treinamento. Se você tem pressão muito alta, acate nossas dicas aí que pode ajudar bastante você. Só que não deixe isso pra lá, beleza? Porque as consequências a longo prazo são extremamente graves, tá bom? Por favor, se você tem uma experiência, comenta pra gente aqui embaixo. Inscreva no canal também, curta o vídeo aí, compartilha com os amigos, valeu? Tamo junto!